Boa noite a todos. Hoje é dia 25 de agosto, domingo, mais um estudo no NEP Alcione, estudo de Paulo, a carta aos Coríntios, a primeira carta, hoje com o capítulo 6, iniciando o versículo 1. Eu vou fazer uma prece, depois a gente começa com um texto de harmonização. Então, queridos amigos, queridos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, a paz de Cristo. Em nome de Deus, em nome de Cristo, pedimos a todos os irmãos que se encontram em situação de necessidade, de vulnerabilidade, a todos que estão sentindo as adversidades do tempo, como as queimadas, que dificultam o nosso viver, que dificultam o viver dos nossos irmãos menores. Rogamos que a natureza possa se equilibrar e que todos os nossos irmãos possam olhar para a natureza e cuidar melhor dela, como nossa morada. E se tratando de morada, pedimos a todos aqueles que já regressaram para suas moradas de origem, em especial ao pai da nossa querida irmã Dani, que completa aniversário de morte. Pedimos também ao esposo da nossa querida irmã Júlia, o André, que também regressou recentemente. Pedimos a todos os irmãos que necessitam ser olhados, que necessitam de amor, que estão em situação de guerra, em situação de fome, em situação de dor, de necessidade de restabelecimento da saúde física, que eles possam ser amparados por Jesus, acolhidos, e que todos nós possamos ser envolvidos pelo amor, pela misericórdia e pela paz de Jesus. Permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Quer que faça a leitura para ti, ô Silvia? Pode ser. Eu vou fazer um... Você tem algum trecho que você selecionou, Vera? Não, eu estava lendo o que tu mandou, né? Boa noite, Jaime. Eu vou selecionar um, que eu acho que tem trechos, é um trecho do livro do Paulo Estevam. Pode ser ler esses 2 parágrafos que estão na tela. Tá. Por favor, Vera. Deixa eu aumentar aqui. Começa com Tiago e depois começa com Paulo, né? Aí pode ir até interesse. Interesse que está no segundo parágrafo? Aqui, ó. Ou não, pode ser até aqui esse último parágrafo mesmo. Tá. Aqui. Ok. Então vamos lá. Opa, desculpa. Pois é! Ai, foi, né? Agora parou. Eu já aumentei ele aqui. Então, Tiago prosseguia esclarecendo
que tudo fizera para atenuar os rigores da situação. Mobilizara influências políticas ao seu alcance, conseguindo atenuar umas tantas sentenças mais iníquas. Não obstante o banimento de Pedro, procurou manter os serviços de assistência aos desvalidos, bem como a colônia de serviço fundada por inspiração do convertido de Damasco, e na qual os convalescentes e desamparados encontravam precioso ambiente de atividade remunerada e pacífica. Depois de vários entendimentos com o Sinédrio, por intermédio de amigos influentes no judaísmo, teve a satisfação de abrandar o rigor das exigências a serem aplicadas no caso dele, Paulo. O ex-doutor de Tarso ficaria em liberdade de agir, poderia continuar promulgando suas convicções íntimas, daria, porém, uma satisfação pública aos preceitos de raça, atendendo aos quesitos que o Sinédrio lhe apresentaria por intermédio de Tiago, que se mostrava seu amigo. O companheiro de Simão Pedro explicava que as exigências eram muito rigorosas a princípio, mas agora, mercê de enormes esforços, cingia-se a uma obrigação de somenos. Paulo de Tarso escutava-o extremamente sensibilizado, dando luminoso cabedal dono de luminoso cabedal evangélico, entendia chegado o momento de testemunhar seu devotamento ao Mestre, justamente através do mesmo órgão de perseguição que a sua ignorância engendrara em outros tempos. Naqueles minutos rápidos se sutilizou a mnemônica. É porque eu, sem querer, aumentei tudo, sumiu na minha frente. Lobrigou os quadros terríveis de outrora. Velhos torturados em sua presença para sentir o prazer da apostasia cristã, com a repetição do voto de fidelidade eterna a Moisés. Mães de famílias arrancadas de seus lares obscuros, obrigadas a jurar a antiga lei, que renegavam o carpinteiro de Nazaré, abominando a cruz do seu martírio e ignomia. Os soluços daquelas mulheres humildes, que abjuravam da fé porque se viam feridas no que possuíam de mais nobre, o instinto maternal, chegavam agora aos seus ouvidos como brados de angústia, clamando resgates dolorosos. Todas as cenas antigas desdobravam-se-lhe na retina espiritual, sem omissão do mais insignificante pormenor. Moços robustos, arrimos de família numerosos, que saíam mutilados do cárcere. Jovens que pediam vingança, crianças que reclamavam os pais encarcerados. Entestando as revocações encapeladas, passou ao quadro da morte horrível com as pedradas e insultos do povo. Reviu e abatidos e humildes à barra do tribunal, como se fossem malfeitores e criminosos. Agora ali estava ele, perante o filho de Alfeu, que nunca o compreendera de forma integral, a falar-lhe em nome do passado e em nome do Cristo, como a concitá-lo ao resgate de suas derradeiras dívidas angustiosas.
Tu Perdão, me derrubou, eu tá bom? apertei sem querer. Perdão. Pois é, né? Ela tá de implicância comigo já. Oi, Dani. Dedinho. Perdão. Ah, ok. Desculpa. Paulo de... Nada, imagina. Paulo de Tarso, é onde... que nós já lemos, né? Lá não gosto. Tem que subir mais um pouquinho, que eu não consigo. Isso. Paulo de Tarso, embaixo, sentiu que uma lágrima lhe apontava nos olhos sem chegar a cair. Que espécie de tortura lhe estaria reservada? Quais as determinações da autoridade religiosa a que Tiago se referia com evidente interesse? Tá bom, Vera. Tá bom? Tá. Tá ótimo. Era Você sabe, esse texto que eu era estava lendo. Tudo bem. eu sem querer, eu estava com a mão aqui no mouse, sem querer o dedo apertou, mas já era em tempo. Deixa eu parar a apresentação. Aqui. Boa noite, Dani. Tudo bom? Boa noite, Esse, pessoal. esse capítulo, ele. Boa noite, Graça, querida. Esse capítulo, né, que é esse trecho desse capítulo que a gente leu do Paulo Estevam, narra eventos cruciais da vida do Paulo, né, em relação às dificuldades que ele enfrentou quando ele voltou a Jerusalém. E a gente vai ver ele sendo violentado, né, ele sendo machucado, tem a prisão dele, né, e a gente vai, durante o estudo, permear algumas coisas sobre julgamento, então, por isso que eu achei pertinente esse trecho de Paulo Estevam. Eu estou com o NEP Search aberto. Cadê aqui? Capítulo 6. Vou abrir a Bíblia de Jerusalém. Fala: quando alguém de vós tem rixa com o outro, como ousa levá-los aos injustos para ser julgada e não aos santos? E tem uma nota de rodapé. Deixa eu pegar aqui a nota de rodapé. A nota de rodapé está lá embaixo. Está no terceiro ou quarto slide. Eu acho que eu vou pelo slide que está mais fácil. Eu estava no NapSearch. Nota de rodapé, ela traz Daniel 7:22 e diz que poder-se-ia também traduzir, e o julgamento foi entregue aos santos. Alguém quer ler outra versão? Eu estou com a de Genebra. Por favor. Eu vou ler o versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? E o comentário, aí ele se estende do versículo 1 ao versículo 5. Não há um sábio entre vós que possa julgar. O sarcasmo de Paulo volta a ficar evidente. Veja as notas tais. Os coríntios, que se orgulhavam tanto de sua sabedoria, preferiam resolver as suas disputas diante de juízes ímpios ao invés de cristãos. O disparate da situação em Corinto fica mais claro quando se percebe que os cristãos, por ocasião da consumação da história, e não agora, participaram
participarão com Cristo não apenas do julgamento dos ímpios, mas também dos anjos perversos. Eu vou compartilhar duas imagens aqui, que são das ruínas de Bema. Aqui são pedras, né? É uma plataforma em pedra. Aqui é Bema, em Corinto. É umas ruínas de um assento em Bema, em Corinto. Aqui é ruína em Atenas, que eram onde esses julgamentos ocorriam, né? Então, eram nos centros de Ágora, que seriam as cidades não, as praças ou mercados, onde as pessoas que não seguiam Cristo, os gentios, os pagãos, eles se reuniam, né? E principalmente para julgar os outros, né? Uns aos outros. E aí aqui até um comentário, né? Que como deve ter sido triste para Paulo, né? Essa toda essa visão, né? Toda essa receber todas essas informações, né? E ele, quando ele começa esse versículo, ele usa uma frase, uma palavra em grego que chama dare. Dare quer dizer ousar e atrever. Então, mostra que Paulo ele está indignado, ele está surpreso com o fato daqueles irmãos, daqueles cristãos estarem levando aquelas disputas internas uns contra os outros para serem julgados fora da igreja, né? Por pessoas que não compartilhavam da mesma crença, da mesma fé, em vez de resolver aqueles conflitos lá dentro, né? E Paulo, ao usar essa palavra, ele vem trazer a gravidade do ato. Ele não está apenas, ele está falando que, ele está querendo dizer que é vergonhoso colocar disputas internas, né, que essas disputas internas para outras pessoas julgarem, pessoas públicas, e principalmente em locais tão movimentados e públicos, como a praça da cidade, como essa Ágora, né, que eram praças, que eram esses mercados públicos, e eram como se ali aquela comunidade cristã não estava conseguindo gerar os seus próprios conflitos, como se eles não estavam tendo união e nem não estavam tendo responsabilidade o suficiente para lidar com aquilo e precisavam de pessoas de fora para lidar com seus conflitos, né? Jaime, querido. Silvia e grupo, né? Estou com uma dúvida, porque esses temas que Paulo aponta que estavam sendo julgados fora da igreja eram temas relativos à própria igreja, ou seja, eram o sacerdote A com o sacerdote B que tiveram um desacordo em relação a um tema da própria igreja, saíram do ambiente da igreja e foram resolver essa disputa na justiça, ou era uma questão geral, genérica,
do Jaime, que frequenta a igreja, contra a Dani, que frequenta a igreja, e o cachorro da Dani mordeu o Jaime, e o Jaime vai buscar auxílio na justiça. Por que eu estou perguntando isso? Porque quando eu estava lendo isso, estava pensando, meditando sobre isso, me veio na cabeça a questão do dai a César o que é de César. Hoje, ainda, vivemos um mundo de provas, expiações, onde a justiça humana não é perfeita, não vai ser nesse parâmetro que a gente tem, mas a gente precisa ceder nessa visão do dai a César o que é César. Não é só questão do imposto, né? Acho que, na minha visão, é mais amplo que isso, mas a gente precisa ceder a nossa... Ceder não é a palavra, perdão. A gente precisa se submeter à jurisdição terrena da justiça e seguir as leis dos homens. Obviamente, com o crivo moral. Eu não preciso seguir tudo que está na lei, né? Por exemplo, se eu sou contra o aborto, e aqui no meu estado o aborto é permitido, eu não preciso seguir essa lei, né? A lei não impõe que eu siga o aborto, a lei permite. E é essa permissão que eu falo, não, é demais para mim, eu vou seguir os meus princípios morais. Então, eu só quis contextualizar essa minha dúvida, porque lendo, me pareceu que Paulo tinha uma visão, uma exigência, especificamente, veja, uma análise muito isolada, né? Mas aonde o Estado se confunde com a igreja e há um pouco de, muito provavelmente pela minha ignorância, né, de falta de sintonia com essa questão do dar a César o que é de César. Então, queria ouvir o que vocês têm para comentar e como é que podem me ajudar a entender melhor esse ponto. Obrigado. Verinha. Pois é, tu falou agora dessa... Quando tu colocou agora, eu enxerguei totalmente diferente de antes. E tenho essa questão também. Aí eu fico pensando, a Grazi botou alguma coisa no chat também. Eu fico pensando, será que ele estava colocando que internamente um irmão, um dos participantes ali da igreja, cometeu os adultérios, aquelas coisas, e aí, em vez deles resolverem internamente, eles foram para a justiça, né? E assim, cara, parece coisa de hoje em dia de casa espírita. Não sei aí nos estados de vocês, mas eu conheço alguns lugares que de vez em quando rolam uns barracos desse. Vera, E no meu não aí... tem problema algum relativo a isso, porque não tem casa Não. espírita. Ah, tá. E aí, a questão de... Isso até eu andei num curso ultimamente que a gente estava lidando com isso. O quão é difícil, mesmo em instituições ONGs, né? Instituições de voluntariado, ainda como o ser humano, com toda a sua bagagem ainda de egoísta, de vaidoso, de manipulador, o quanto ele ainda se utiliza de uma instituição de voluntários para satisfazer a sua necessidade pessoal. E aí, o grande problema é que as pessoas não sabem lidar com conflitos, não sabem solucionar conflitos de forma pacífica. E aí ainda tem, no caso do Paulo, o caso de que as pessoas eram divulgadoras da Boa Nova e, no entanto, por muitas vezes não vivenciavam isso, né? Então, o próprio problema de levar para fora tem a ver também, né? Porque eles não conseguem resolver internamente e vão,
se impor, talvez, de alguma maneira, usando ferramentas outras. Ponto. Olha, em relação ao, ao que estava acontecendo a Paulo ali, ao contexto do versículo, se a gente for olhar para a palavra grega, que tem rixas, litígios e contendas, a palavra pragma, e há estudiosos que diz que essa seja a razão desse litígio que levou a eles buscarem, a levar para fora essa pragma, quer dizer, coisas externas, tal como possuir uma propriedade ou riqueza, ou móveis, ou utensílios, ou bens, ou comidas. Então, provavelmente não, pelo grego, a origem desse litígio era uma propriedade, um bem material, uma posse, era a materialidade. E para a gente entender um pouco essa questão os tribunais jurídicos, haviam excelentes tribunais jurídicos romanos na época, já na época de Cristo, e haviam diversos tipos de tribunais, os judaicos, que a gente entende pelos sinédrios, os tribunais locais, os tribunais romanos, que tinham os tribunais locais, os tribunais do governador romano, e acima de tudo, que era o imperial, e os tribunais dentro da igreja, que seriam os eclesiásticos, né, as cortes cristãs, que eles tentavam julgar algumas coisas. E alguns estudiosos, que nem o Spurgeon, ele falava que os tribunais eram injustos naquela época, embora eles sejam ótimos, eles fossem muito bons, né? Porque era uma questão de suborno, de quem pudesse subornar mais, ganharia o processo, né? E quem tivesse mais bens. E o Wright, ele exemplifica essa questão de como Paulo, ele traz essa questão falando de uma oficina de carro. Eu vou ler para vocês esse trecho, que está no livro Paulo para Todos. Ele fala ele havia começado a levar o carro a determinada oficina havia alguns meses, e acreditavam que eles estivessem fazendo um bom trabalho. As pessoas na comunidade pareciam respeitar a oficina, e parecia que o negócio ia muito bem. O chefe parecia estar no comando. Os empregados eram solícitos e eficientes. Mas um dia, esse cliente em particular estava numa parte diferente da cidade e viu algo estranho. Lá, numa oficina bem diferente, estava um dos mecânicos da primeira oficina. Ele havia levado seu próprio carro a outra oficina, que não era aquela a qual ele trabalhava. Vocês estão ouvindo o meu cachorro em a porta, né? Hotel. Não. E a pessoa para quem ele estava levando o seu carro não tinha nenhuma qualificação como mecânico. Em verdade, ele não tinha nenhum treinamento com carros. O cliente ficou ansioso,
Se aquele mecânico não confiava em seus próprios colegas para cuidar do próprio carro, por que ele, cliente, deveria confiar? E mais, se aquele homem estava permitindo que um mecânico despreparado cuidasse de seu carro, parecia que ele não sabia ou não se importava com o tipo de habilidade necessária. É mais ou menos isso a que Paulo vê a situação com a qual ele está lidando. Certamente vamos ficar ainda mais chocados do que ficamos quando lemos suas duras palavras. Paulo considera a comunidade cristã, mesmo a pequena e confusa comunidade de Corinto, comunidade do povo de Deus, a quem um dia Deus vai confiar. Então, é mais ou menos isso, né? Delegando a outros a responsabilidade de julgar, como que aqueles que estavam de fora iam confiar numa comunidade cristã, né? Se eles não estavam, se eles não conseguiam lidar com os próprios conflitos. Jaime, meu querido, por favor. E depois Dani. E enquanto a gente estava... Eu lancei a pergunta, né? Eu chutei e corri para cabecear. Então, eu achei um comentário aqui no NEPSURT. Deixa eu dar se vocês me permitem, deixa eu dar um share aqui. Aqui vai. Espero que apareceu. Isso aqui é a página do NEPSURT, né? Quando a gente está fazendo a análise dos versículos. Eu pus todos os versículos, porque às vezes tem uma referência cruzada mais na frente. E aí, para questões assim, eu gosto de ver os comentários dos outros estudiosos bíblicos, né? Não são espíritas, certamente, mas tem valor, porque é uma análise que a gente pode trazer, criticar no bom sentido, aceitar ou não, né? E aqui o Beacon fala o seguinte, nesse específico capítulo, no capítulo 6. No capítulo 6, o apóstolo discute o problema de ações judiciais entre os membros da igreja. Ele pede aos coríntios que resolvam seus problemas dentro da comunhão da igreja, em vez de submeterem os casos aos tribunais civis, que é como você encaminhou, Silvio. Depois de mostrar a insensatez de cristãos levarem uns aos outros diante dos tribunais pagãos, Paulo os adverte contra o perigo de afundarem-se no pecado. Ele está particularmente preocupado com o pecado da fornicação, que parecia ser um problema grave em Coríntio. Isso não transparece aqui, é uma análise mais ampla, mas seguimos. O apóstolo termina esta sessão lembrando aos coríntios a verdade inspiradora de que eles eram, na verdade, templos do Espírito Santo. A gente vai chegar quando a gente analisar lá. Aí ele vai dando indicações, né, ou possíveis explicações para isso, e aqui eu achei interessante isso. É muito longo, não vou ler tudo, mas fica a dica para depois a gente procurar, né? Quando ele fala das demandas judiciais indignas da igreja, essa parte aqui me chamou a atenção, quando ele fala. Então ele vai falando, a arbitragem cristã é melhor que os vereditos pagãos, porque está baseado nos valores cristãos, como se abordou, né? Faz sentido. E aí ele lembra que Jesus já havia estabelecido o princípio de que os seus seguidores deveriam resolver as suas diferenças entre si. E isso está em Mateus 5, 39 a 40, que diz exatamente o seguinte: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E ao que quiser pleitear, ou demandar, ou ter uma demanda com você, e tirar-te a túnica, o vestido, larga-lhe também a capa. Então, veja, eu acho que, analisando, assim, o meu entendimento sobre essa contextualização é que Paulo cobrava daqueles que se diziam discípulos de Cristo, ou que estavam na igreja, ou que seguiam a disciplina de Cristo, que seguissem completamente. Porque se eu tenho uma demanda contra alguém, eu não estou seguindo fielmente a demanda que o Cristo recomendou, por exemplo, quando em Mateus 5, 39, 40, ele manda oferecer outra face.
ou se alguém tenta te tirar a túnica, você dá também a capa. Aí vai uma análise de como Paulo, né, ou uma tentativa de analisar o que estaria na cabeça de Paulo, porque Paulo tinha esse entendimento. Paulo chegou num grau de entendimento da lei divina, ou da mensagem do Cristo, de uma forma, vamos dizer assim, mais completa, mais aprofundada. Não vou dizer 100%, porque Paulo também, ainda no mundo primitivo, também fazia parte do mundo de provas e expiações, né? Por mais que seja uma missão, a gente viu aonde começou Paulo, a gente viu onde estava Paulo, sua reversão foi enorme, mas ainda, a gente até comentou em alguns estudos passados, as dificuldades que Paulo passava ou sofria internamente na hora de tomar uma decisão, coisas assim, o que reflete um espírito já com entendimento, mas ainda não puro, vamos dizer assim, como fosse Jesus. E aí, para mim, na minha ampla ignorância, na tentativa de tentar fazer a lógica funcionar, fica o entendimento de que Paulo tinha uma visão única, mas a gente não pode forçar essa visão aos outros. Eu não posso chegar a todos os espíritas e falar assim, vocês têm que cumprir o que vocês seguem. Vocês estão sendo hipócritas. Eu sei, às vezes a maioria das vezes eu também sou. Mas, de novo, se eu estou seguindo a disciplina do Cristo, eu tenho que desenvolver em mim uma visão amorosa, uma visão compassiva, o entendimento de que algumas pessoas não conseguiam ou não conseguem ainda ter um entendimento que as faça agir de acordo, ou na harmonia, ou na vibração que o Cristo recomenda, incluindo eu. Então, assim, é uma análise muito filosófica, muito aprofundada, e obviamente não tenho o menor condão de querer jogar Paulo aqui. Quem sou eu, né, para falar isso? Mas é assim, aproveitando o estudo, INEP é isso, né, a gente tentar trazer o espírito da palavra para que a gente consiga se confrontar. E ao se confrontar, falar assim, poxa, eu preciso melhorar aqui, né? Isso aqui está mais ou menos, mas isso aqui preciso dar uma melhorada. Então, para mim, a ideia que ficou é essa, que, assim, Paulo já tinha a completa noção da sua direção, né? O que representa, o que reforça a sua própria conversão, né? Então, ele estava seguindo essa direção. E essa paixão, esse ímpeto era enorme. Então, ele estava querendo não impor, às vezes me falta a palavra em português por falta do uso do português, né? Mas querendo compartilhar com os irmãos da igreja de Corinto, por exemplo, nessa frase, essa ideia, essa visualização que era muito dele, naquele momento, no mundo primitivo, aonde ele se destacava pelo entendimento. Tanto é que ele tomou o caminho que tomou. Mas eu fico me perguntando, será que aqueles irmãos de Corinto, ainda envoltos nas distrações do mundo, né, ainda buscando satisfazer as questões materiais em primeiro lugar, aqui nesse caso específico, numa demanda qualquer, eu vou deixar a minha fé de lado, porque esse irmão de fé, ele está avançando 1 metro no meu terreno. Então, eu preciso resolver isso. E ainda demonstra um materialismo exacerbado, demonstra ainda um valor no material que não deveria existir, porque se eu sigo Cristo e vou dar a face, a segunda, se me batem na esquerda, eu vou dar à direita, ou se alguém me pede a túnica, eu dou também a capa. Esse é um exemplo do total desprendimento, desmaterialização total. E eu não estou nesse ponto. Você imagina 2000 anos atrás, a maioria das pessoas. Talvez eu fosse um dos corintianos, vamos dizer assim, né? Corintianos, não do time, mas dos que viviam em Corinto, que estavam navegando na questão da materialidade, né? Na questão das sensações, na questão do sexo, que a gente viu essa questão da fornicação que vai ser tratada para frente. Então, tudo isso me fez pensar dessa maneira, me fez elaborar essa pequena análise para a gente tentar aprofundar e para a gente tentar buscar coisas que, obviamente, não estão escritas, né? Não é uma forma, uma receita de bolo. O estudo do NEP não é uma receita de bolo que a gente vai encontrar tudo que a gente quer. As dúvidas são cruciais,
porque elas ficam lá fervilhando até que a gente vai pegando os elementos, cada um na sua capacidade ou incapacidade, colocando junto e criando para si um caminho que reforça ou renega o que você tem dentro de você. É esse o estímulo que a gente tem que ter do estudo, na minha visão, na minha humilde visão, do estudo, do entendimento, da fé crítica, porque quanto mais eu derrubo e mais ela é restabelecida, mais fortalece. Agora, se tem algum galho nascendo errado, né? Vamos cortar. Eu tenho um bonsai aqui, eu gosto de bonsai. A teoria do bonsai é o seguinte: eu não posso deixar a árvore florescer do jeito que ela quer. Senão, deixa ela na natureza. Ela vai fazer o que ela quiser. Mas tem um galho, o meu objetivo para esse bonsai é fazer ela crescer para a direita. Se ele nascer para a esquerda, eu vou lá e corto. É isso. O que floresce fora do caminho que a gente escolhe no nosso entendimento e que não serve para nosso caminhar na disciplina de Jesus, a gente tem que cortar. Muitas vezes, 99% das vezes, é difícil. Mas deixa eu parar aqui, devolver esse filão filosófico de análise para vocês, para ver se eu não estou muito fora da linha, se eu não enlouqueci de vez, né? Então, estou trazendo essa loucura para o grupo. Obrigado. Dani, querida, Eu acho que eu fiz um entendimento errado, mas enfim, eu vou trazer a minha colaboração, porque, na verdade, não pensei tanto a respeito, não fui tão longe quanto o Jaime, mas eu entendi, que eu acho que agora, ouvindo o Jaime, acho que foi de uma forma errada, mas eu entendi que eles colocavam a questão do Estado com a nomenclatura de igreja. Então, eu não entendi essa separação. Não sei se eu me fiz claro. A nomenclatura que eles utilizavam, isso a gente viu um tempo atrás, eu não me lembro em qual foi o estudo, mas eles utilizavam a nomenclatura de igreja para a comunidade, enfim, para o Estado inteiro. Por isso não entendi essa questão do julgamento fora. Mas era só isso, porque realmente agora eu me confundi. Dani, só uma coisa, não tem a minha análise como correta, porque eu tenho dúvidas sobre a minha análise também. É só uma. Não entendi, mas é que me fez, né, também, né, deu aquele nó legal, assim, aquele nó que faz a gente buscar mais informação. Cumpriu, é isso aí. o que o Jaime, ele trouxe palavras como compartilhar, que eu até anotei, visualização, e aí eu fui amarrando com Paulo Estevão e o capítulo 8, que a gente leu o trecho na leitura de harmonização. Sobre... E a gente tentar lembrar um pouco do passado de Paulo. Paulo era um perseguidor de cristãos e ele tinha uma experiência íntima com tribunais. Ele sabia dos horrores que um tribunal poderia infligir sobre as pessoas. A gente lembra de Estevão, há marcas que o quanto o julgamento e a execução de Estevão tornou um momento crucial na vida de Paulo, né? Deixou uma marca profunda na sua consciência. Então, provavelmente, ao escrever essa carta, esse versículo aos Coríntios, Paulo ele estava refletindo sobre
todo esse perigo desse julgamento injusto, daquela balbúrdia que devia ser nos ágoras, naquelas praças, e como julgamentos equivocados e injustos poderiam destruir toda uma comunidade. E provavelmente ele queria evitar que esses cristãos caíssem nas mesmas armadilhas de um julgamento de julgamentos que Paulo havia visto inúmeras vezes, havia participado inúmeras vezes em sua vida. Quantos conflitos Paulo não viu sendo resolvidos de forma injusta em tribunais. Então, o perigo de expor disputas, de expor problemas que poderiam ser resolvidos dentro da comunidade era expor fraquezas aos olhos daquelas pessoas que não eram cristãs, que não compartilhavam da mesma fé, né? E a gente lembra da execução de Estevão, que ela foi sancionada, ela foi apoiada por parte de muitas pessoas, por parte daquele público. E ela simbolizou uma divisão profunda entre os primeiros cristãos e o judaísmo tradicional. Então, levar casos de contendas, principalmente se a gente for pelo grego, de coisas materiais, contendas que agora, né, sendo materiais, que eram para ser resolvidas internamente, levar para fora, para tribunais, devia ser muito doloroso para o Paulo. Depois da conversão dele, né, provavelmente ele passou muito tempo do seu ministério tentando reconciliar, como o Jaime trouxe, né, compartilhar e reconciliar essas diferenças. E ele acreditava que resolver internamente esses conflitos era manter a unidade, era manter o amor. E a Grace falou também, né? Deixa eu só, já te passo, Vera. Paulo poderia estar fazendo alusão à parábola do juiz Inico. A parábola do juiz é daquela viúva, né? Que ela busca por um juiz, né? Ela busca a justiça, né? E a gente sabe que as viúvas na época, elas eram muito, na época de Cristo, elas sofriam um preconceito muito grande, né? E era um juiz que não temia Deus, né? E não respeitava. Então, buscar a justiça, né? Pode ser também, Graça, pode ser também. Pode ser. Vera, minha querida. Eu acho que o que passa até pelo que confundiu a Dani, porque na época havia uma mistura, Roma dominava.
Roma dominava e mandava em tudo, inclusive em questões de religião. Por acordos, por interesses, por manipulação, foi feito ali um acordo, ó, vocês então cuidam disso e a gente cuida daquilo. Cada um no seu quintal, controla o povo, faz com que o povo trabalhe, pague impostos e está tudo resolvido. E o que Paulo, com certeza, também estava considerando isso, que você falou, a questão dos interesses, né? Veja aí que o próprio Sinédrio foi lá pedir pela morte do Cristo. Eles tinham questões de religião, mas em algum patamar eles precisavam pedir a autorização de Roma. Então, quando Paulo fala, eu talvez realmente seja essa preocupação de postura, eu ainda fico naquela assim, se você está pregando a boa nova, você não deveria estar criando ou se envolvendo em contendas, porque é falta de caráter. Se é um roubo, por exemplo, de algum bem material, uma pessoa que está pregando a boa nova, ela não pode estar roubando. Não é coerente, né? Não tem congruência. Então, e fora isso, Paulo também sabia dessas manipulações. E aí, realmente, o que tu falou, as pessoas poderiam ser postas assim, tá, a gente faz o que tu quer se você fizer aquilo que a gente quer, né? Fazer um jogo aí de pagamentos, né? Para não dizer uma chantagem, e manipular. Também estava preocupado com a postura das pessoas, dos integrantes da igreja, né? Ponto. Só na sequência eu concordo com o que a Vera falou, e foi o clique que deu quando eu analisei do Beacon e ele remeteu para o Mateus, falando de alguns princípios, né? Esse explícito de como a gente deveria se relacionar em uma contenda judicial, mas trazendo o que a Dani comentou, a dúvida da Dani e o comentário da Vera, me veio à cabeça a seguinte situação. Exatamente porque naquele momento, né, a igreja ainda era era uma entidade nova, ainda sob o poderio de Roma. E as pressões políticas, e como a Vera muito bem trouxe, né, as demandas, vamos dizer assim, dos judeus deveriam ser resolvidas entre os judeus. Por isso, houve aquele momento, né, quando Jesus foi ser julgado, a questão de lavar as mãos por Roma, né, pelo poder de Roma estabelecido, exatamente, falou assim, eu não vou me meter nisso aí não, porque isso aí vai dar muito problema, então, vocês se resolvam aí. O Sinédrio veio, se meteu, então talvez, né, estrategicamente, Paulo pensasse assim, poxa, esse pessoal vai pegar esse monte de demanda e vai levar para o inimigo, né, vamos dizer assim, e vai ficar contando para todo mundo que a gente, entre nós, já estamos tendo esse problema, será que isso não vai crescer e não vai virar um problema maior na mão de Roma, e Roma fala assim, quer saber, vamos cancelar tudo? Não sabemos, né? São apenas guesses. Fugiu a palavra em português, hoje eu estou ruim. Suposições. Suposições, obrigado. Então, são as suposições, mas veja, são suposições que fazem a gente buscar essa ligação, esse link entre o que a gente está estudando, o que a gente já estudou, o que a gente percebe, o que a gente vê, né? Eu acho válido, eu acho um exercício mental significativo, porque tal qual exercitar fisicamente o corpo, né, e você vai conseguir chegar num status e um patamar de uma melhor utilização desse corpo, a mente é a mesma coisa, a gente precisa pensar, a gente precisa criticar, a gente precisa repensar e trazer as coisas juntas, e a partir daí a gente tirar uma conclusão.
Às vezes a conclusão não é possível, mas para mim, por exemplo, faz mais sentido agora, nessa parte do estudo que a gente está, do que no começo, onde as dúvidas eram dúvidas. Hoje existem possibilidades, existem caminhos, dá para aprofundar, já vemos que tem alguns comentários. Esse eu acho que é o grande ganho da gente estudar em grupo, né? Porque são percepções diferentes. Eu vou trazer o meu cubinho mágico, eu sempre tenho ele aqui, né? Olha, sumiu, né? Tá aqui. Vocês estão enxergando amarelo, eu estou enxergando vermelho. E a gente vai lutar até a morte para dizer, não, é amarelo, vocês falando amarelo, eu sou vermelho, porque eu sou cabeçudo. Mas se um dia a gente vir isso aí, vocês veem a minha perspectiva, eu vejo a de vocês, os dois aprendemos, né? Então, esse para mim é o ganho maior da gente estar fazendo essa análise do texto em grupo, né? Obrigado pelas contribuições. E só para reforçar, né, quando eu trago isso, eu trago dúvida, eu não trago certeza, não. Eu estou buscando isso, sei que é difícil, né, mas que eu sou bastante convicto até nas minhas dúvidas, eu tenho que tomar cuidado com isso. Tem o Craig Kenner, ele diz assim, e aí a gente, é uma reflexão, né? Nós somos uma sociedade litigiosa, né? Assim como a moderna sociedade, a sociedade romana era extremamente litigiosa. E aí a gente traz para a gente como a gente ainda é muito litigiosa, né? Os casos começavam a ser ouvidos ao amanhecer, e às vezes podiam ser discutidos até o pôr do sol. Os juízes eram sempre escolhidos entre os ricos, e a maioria das disputas legais giravam em torno do dinheiro. Os membros da classe alta recebiam melhor tratamento nos tribunais de fato. Essa preferência estava escrita nas penalidades prescritas nas leis. Além disso, os inferiores sociais não podiam processar os membros da classe alta. Então, só poderia ter processo os membros da classe baixa. Mas para Paulo, mesmo os irmãos mais humildes estavam em condições de julgar casos dentro da comunidade, né? E aí ele traz que o caso, ele não era um caso criminal, mas um envolvendo outro falando, né, propriedade ou talvez questões comerciais. E deixa eu ver. Algum comentário ainda sobre a questão exegética? A gente trouxe um texto, né, do irmão X, que está em Cartas e Crônicas, o nome Bichinhos. E aí tem um trecho, né, que aí traz um pouco para a comunidade espírita, né, para as nossas comunidades, visitadas, entretanto, pelos vermes invisíveis da inveja ou do ciúme, da incompreensão ou da suspeita. Depressa se perturbam e se desmantelam, incapazes de reconhecer que os melindres pessoais são parasitos destruidores das melhores organizações do espírito. Quando o disse-me disse invade uma instituição, o demônio da intriga se incumbe de toldar a água viva do entendimento e da harmonia, aniquilando todas as sementes divinas do trabalho digno e do aperfeiçoamento espiritual. Irmão X e Francisco Cândido Xavier. Posso fazer um comentário rápido? Por favor. Interessante que você trouxe, nesse momento, o texto do irmão X, que reflete exatamente
o caso de uma demanda judicial por interesse, que o espírito, né, tiveram que camuflar o nome do espírito para irmão X por causa de uma demanda judicial. Então, perfeito. Exatamente, né? São questões judiciais. A nossa sociedade, que nós ainda somos, é exatamente isso, né? Para desenhar, né? Como a gente ainda vive essa sociedade litigiosa, né? Até envolvendo espírito, né? Essa sociedade litigiosa, né? E aí, então, agora, olhando para esse texto, né, deixando de lado a questão judicial, né, Irmão X, ele traz, né, que assim como uma grande árvore, ela pode ser lentamente destruída por pequenos insetos, as nossas comunidades também, os nossos lares, os nossos centros, e até mesmo nós, a gente pode ser corroído internamente por sentimentos como inveja, ciúme, incompreensão, suspeita, por essas rixas, por essas contendas. E esses bichinhos simbolizam, né, as falhas morais e espirituais que, se não forem tratadas, elas podem levar à destruição de tudo que foi construído com tanto esforço. E se a gente não estar atento a esses pequenos males, que muitas vezes podem parecer insignificantes, podem minar e podem minar a harmonia, podem minar a unidade, né? E a única maneira de combater esses males é a prática do Evangelho, é a compreensão dos ensinamentos do Cristo, é necessidade de vivê-los, né? E é adotar essa postura de amor, de humildade, de perdão, de renúncia aos nossos próprios interesses egoísticos, que podem acabar, né? Podem acabar com a paz interior, com a harmonia coletiva e levar a julgamentos, levar a tribunais, levar a, a denúncias, e aí nos remete, né, a renúncia, a nossa cruz diária, e aí a gente lembra do Evangelho, né, para negar a nós mesmos e a seguir e a tomar a nossa própria cruz, os nossos próprios deveres, de cada dia, seguir os passos do Cristo, aceitação dos desafios diários, como parte do nosso caminho, a preservar a harmonia. E aí, quando as intrigas, quando as contendas, quando as rixas, quando as críticas, os ressentimentos tentar se infiltrar, a base, se a base espiritual e moral não tiver fortalecida, ela se desintegra. Então,
O irmão X, nesse texto, ele vem trazer isso dessa prática que a gente deve ter, e principalmente a gente não dar ouvido ao disse-me-disse, né? Ele traz isso. Alguém quer fazer algum comentário? Para variar, eu não consigo ficar quietinho. Por favor. Isso me faz meditar muito nessa questão de saber o quanto eu realmente estou engajado em ser discípulo de Jesus, né? Isso necessita trazer de uma maneira crua, como nós somos, né? Se desnudar, olhar para dentro de si e falar assim, estou enxergando, né? As máculas que ainda estão me contaminando, né? E como eu venho falando em algumas lives aí, da análise dos livros da Joana, o objetivo é nos tornarmos perfeitos e, consequentemente, felizes. Perfeição para o Cristo não é que nem ouro. 99,9% já está beleza. Ah, passei. Não. É 100%. E enquanto tiver uma pequena mácula, você falou dos bichinhos, né, que o irmão X trouxe, isso começou a caminhar na minha mente, eu comecei a viajar sobre essas questões, assim, quando tiver apenas um, quando tiver um mínimo sinal ainda de imperfeição, nós ainda vamos ser atraídos para os mundos inferiores, nós vamos ser atraídos para as nossas falibilidades, para os nossos vícios, para os nossos excessos. Então, o único caminho que nós temos é refletir sobre isso. Não só refletir, né? Porque a gente tem que agir para que a gente consiga eliminar essas máculas, né? Das maiores, das enormes, para as menores. A gente vai indo para um afunilamento, de um ajuste fino, que vai nos permitir ter o tamanho certo para passar para a porta estreita. Senão, vai bater o ombro, vai bater a cabeça, vai bater o braço, nós não vamos conseguir passar. Então, esse texto do irmão X, ou essa análise que nós fizemos do Paulo, me faz pensar sobre isso, né? Onde eu estou enquadrado? É óbvio que estou muito longe ainda de passar pela porta estreita, mas o que eu quero, de fato, expressar é que o peso da minha falibilidade não pode sucumbir à minha vontade de superá-los. Porque se o peso sucumbir, eu estagno, fico parado. Ficando parado, eu não deixo o bem se instalar. Então, a gente tem que constantemente olhar para dentro de nós, e hoje, por coincidência, né, para quem acredita em coincidência, eu tive uma conversa em paralelo com a Dani e tocamos um pouco nisso, nessa questão de, olha, tem dia que tá difícil, viu? Tem dia que você fala assim, cara, não vai dar, mas nem com a doutrina, nem com o evangelho debaixo do braço, parece que não vai, mas vai. Porque se a gente deixa o peso sucumbir, a gente para. E se a gente para, a gente estagna. E se eu estagno, eu não cresço. Se eu não cresço, eu não cumpro a vontade de Deus. Simples assim, né? É tão simples. Então a gente tem que bater a poeira, falar assim, hoje o dia tá ruim, tá complicado, tá difícil, tá pesado, não tô entendendo. Por favor, aí, irmãos do plano espiritual, me ajudem, né? Nesses dias eu costumo dormir mais cedo, porque eu, sinceramente, peço no meu desdobramento, não para sair volitando por aí doidamente, mas para que eu seja levado para locais onde eu possa ser curado, onde eu possa ser instruído, onde eu possa estar com a minha família, onde eu possa ajudar e ser ajudado, né? E geralmente, quando eu acordo, o dia seguinte é melhor do que o dia de hoje, sempre, né? Então é isso que eu queria fechar a conclusão desse enorme pensar. Começou de manhãzinha com a Dani, está finalizando hoje, e espero que toque nossos corações nesse sentido de que, claro, nós somos imperfeitos, é óbvio que nós temos muita coisa que mudar, mas veja, nós já passamos uma caminhada aí, nós já estamos no estado dominal, nós já demos umas erradas fortes no passado, né? Nós já cometemos atrocidades, possivelmente.
E se estamos aqui, num domingo, discutindo Paulo, falando do Evangelho, trazendo Jesus para a nossa vida, isso é uma tremenda indicação de que nós já temos uma boa caminhada, e é isso que ajuda a suspender o peso das nossas falibilidades. Obrigado. Perfeito, meu querido, perfeito. Para finalizar, já estamos no nosso finalzinho. Kardec, ele, no preâmbulo, eu peguei aqui, lá na primeira página, nas primeiras páginas do Céu e Inferno, a obra original, ele traz uma referência de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, Deus, que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Então, essa mensagem, né, que Kardec, ele traz, essa mensagem não, desculpa, esse versículo que Kardec traz no preâmbulo do Céu e Inferno, onde fala que não deseja a morte do ímpio, mas que ele se converta, que deixe o mau caminho e que ele viva, isso ressoa diretamente em Paulo sobre a natureza do julgamento. Parece que vem assim pactar junto com a justiça divina e nos clama a importância da paz e da reconciliação, principalmente, em nossas relações. Eu acho que a gente não tratou nesse estudo, né? Mas quando a gente pensa em tribunal, em justiça, o que a gente busca, né? O que a gente pretenderia? Reconciliação, perdão. O que Deus pretende, né? Pretenderia, né? Então, Paulo, quando ele vem trazer que para os irmãos não levar para tribunal as questões, os conflitos, mas para resolver as questões, para resolverem com eles, para não expor as fraquezas fora da comunidade, para que eles não, para aquelas pessoas, para o olhar crítico das pessoas não cristãs, né? Para os não cristãos, um apelo à prática do amor, da misericórdia, dos princípios que devem guiar o julgamento entre os irmãos, né? Acima de tudo, antes do castigo, antes do julgamento, a conversão, se converter, né? Seguir ao Cristo. Então, Paulo, ele insiste para resolver os conflitos, não pela justiça, não pela justiça dos homens, mas pelo caminho da misericórdia e do amor, conforme segue o Evangelho. É uma comunidade do Evangelho, é uma comunidade de amor. Então, é para resolver os conflitos pelo amor, pelo perdão, pela reconciliação. Então, quando a gente medita, ou quando a gente, como a gente está no caminho já, como o Jaime trouxe, né, como a gente já vem falando, como a gente já está no caminho, nem que for numa pedrinha ali, nós somos levados a compreender que, diante de conflitos, nossa maior responsabilidade
Não é a nossa maior responsabilidade, não é buscar as vitórias em tribunais, mas sim de promover a paz, promover a unidade, promover a união, refletindo a própria essência de Deus, que não deseja a morte do ímpio, mas que deseja que ele deixe o mau caminho e que ele vive. Então, que a gente deseje que os ímpios que a gente encontre por aí, que eles deixem o mau caminho e que eles vivam, né? Vivam o caminho do amor e da justiça que a gente já começou a trilhar. Considerações finais? Aí eu tenho. Por favor, meu querido. O Jaime só ganhou hoje de mim porque eu tomei a boca. Mas tudo bem. Mas eu lendo um livro aqui do Legado do Paulo, ele vem falando de uma parte lá do começo, quando Paulo conversou com Barnabé sobre a questão de começar a divulgar a boa nova para os gentios, né? E aí Barnabé colocou, tá, mas não deveria começar em Jerusalém, aquela coisa, que Jerusalém era a igreja maior, né? Então, Paulo explica, tem um diálogo que está no Paulo Estevão, né? E é interessante quando a gente lê diferente, cada vez que relê, né? Mas ele explica que é importante a ajuda para os doentes, para os que estão sem comida, etc. e tal. Mas que a divulgação, esse esforço era importante. E aí ele justifica, assim, a compreensão do evangelho e da exemplificação do mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. E aí a gente pode incluir essas diferenças, esses sofrer agressões do outro, seja ela qual for. A compreensão do evangelho vai renovar a noção de dor e sofrimento. Então, modifica essa contenda deles. Ponto. Perfeito. Alguém para fazer a nossa prece? Eu posso fazer. Gratidão, Jaime. Lembrando só que semana que vem Plenitude e Evangelho, estudo de Joana, com nossa querida Vera facilitando o estudo. Gratidão, E Vera. vocês participando. Claro. Se Deus quiser. Então vamos lá. Buscando acalmar os nossos sentimentos, nessa conexão com o plano da espiritualidade amiga, agradecendo esse momento de meditação, de estudo, onde todos buscamos os elementos para nos transformar intimamente. Cada um na sua medida, cada um na sua velocidade, no seu passo, mas todos em uníssono buscando orientação do Evangelho através das palavras de Paulo, para que possamos transformar a nossa vida no dia a dia, para que possamos cada vez mais nos sentirmos discípulos do Mestre Jesus e possamos, dessa forma, transformar o mundo a partir de nós mesmos. Peço ao plano superior que nos suporte, que nos oriente, que nos inspire, sempre nesse sentido, e sempre consigamos superar todo e qualquer obstáculo que busque nos afastar dessa caminhada. Assim seja, graças a Deus. Boa semana para todos.
Uma ótima semana, meus queridos. Deus vos Fiquem com abençoe. Boa noite. Boa